Bom dia, alunos do segundo ano. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer algumas revisões da parte de poliedros e prismas, que é o que vai cair na nossa prova mensal. Então, eu escolhi alguns exercícios que eu acho que vai servir para vocês lembrarem bem do prisma e do poliedro. E alguns vocês fizeram no trabalho, mas teve muita gente que não fez. Então, por isso que eu vou resolver alguns que caiu no trabalho e outros que não caíram. Eu não marquei para o trabalho. Mas é do livro de atividades, tá? Do livro de atividades. Livro de atividades. Da apostila 6, aqui no caso, eu escolhi o número 19. O número 19 está na página 14. Vamos começar pelo número 19. Nessa aula, nós vamos fazer 3 exercícios e depois nós vamos... Na outra aula a gente faz mais alguns. Então, o exercício 19, vocês pegam a apostila aí, aliás, o livro de atividades, para vocês poderem entender, senão só falando fica meio complicado. O exercício é o seguinte: um poliedro convexo com 32 arestas, então, já deu arestas 32. Tem quantidades iguais de faces triangulares e pentagonais regulares e 6 faces quadradas. Então, ele tem faces triangulares, faces pentagonais, tá? Iguais. E faces quadradas tem 6. Então, essas duas aqui tá falando que é igual. Então, eu vou pôr a mesma letra aqui, ó, x e x, porque são iguais. Aí pergunta assim, aí vem lá a questão. Considerando as informações fornecidas, assinar as proposições verdadeiras. Nós vamos primeiro calcular as coisas, depois a gente vem analisando as proposições. Primeiro tem que fazer os cálculos, né? Bom, então nós temos aqui faces triangulares x, faces pentagonais x, faces quadrangulares 6. Aqui pôs a mesma letra porque falou no problema que elas são, o número delas são iguais. Muito bem, então vamos começar por aquele 2A. Aquela fórmula do 2A, lembra? Aliás, 2A não, 2N. 2N é igual a... Não, N, eu falei errado. N é igual a 2A, mas tá certo. O N é o quê? É o número de arestas das faces multiplicado pelo número das direto, sem pensar. Então aqui nós vamos ter, ó, 3 vezes x, aqui ó, 3 vezes x, mais 5 vezes x, aqui ó, mais 4 vezes 6 é igual a 2 vezes A. O A é 32, foi dado aqui, ó, né? Então, o que que vai dar aqui? Então, vai dar, ó, 3 vezes x mais 5 vezes x dá 8x. 8x mais 24, que é 4 vezes 6, é igual a 64. 8x igual a 64 menos 24. 8x igual a 64 menos 24 vai dar 40, né? X é igual a 40 dividido por 8, que vai dar 5. Então, conclusão, nós vamos ter faces triangulares 5, faces pentagonais 5 e faces quadrangulares 6. Qual que é o número de faces que nós temos então? O número de faces é só somar 5 mais 5 mais 6. Ou seja, x mais 6. Então, o número de faces vai ser 5 mais 6, que vai dar 16. Tem 16 faces. Vamos achar vértices, né? Número de vértices, que acho que fala aqui nas proposições. Lembra da fórmula? V mais F é igual a A menos 2, A mais 2? V mais F é igual a A mais 2, né? O que mais? Então, vamos jogar. V mais 16 é igual a 32 mais 2.
V igual 34 menos 16. V igual a 18. 34 menos 16, 18. E lá na proposição, na proposição 08, fala da soma. Então vamos achar a soma também, porque aí a gente já vê as proposições certinho. A soma, lembra que é 360 que multiplica V menos 2? Então a soma vai ser 360 que multiplica 18 menos 2, que vai dar 16, né? Vezes 360, eu tenho o resultado aqui, 5.760 graus. Agora nós vamos analisar cada proposição para a gente ver se é verdadeiro ou falsa. Verdadeiro ou falsa. Eu vou apagar aqui para a gente analisar as proposições. Tá? Então eu tenho a proposição 01. Tá falando assim: a quantidade total de faces triangulares do referido poliedro é de 3. Está errado porque é de 5, porque eu chamei de x e já achei que x é 5. Então essa tá falsa. A 02. A quantidade total de faces do referido poliedro é 16. Verdadeira, 16 mesmo. Verdadeiro. Aí vem a 04. A 04. A quantidade total de vértices do referido poliedro é 18. Certinho, 18, nós calculamos, verdadeiro. Aí vem a 08. A soma dos ângulos internos das faces do referido poliedro é igual a 5.760. Verdadeiro, acabamos de achar. Verdadeiro. E a número 16. 16. O referido poliedro é um icosaedro. Essa tá falsa, por quê? Porque o icosaedro ele tem 20 faces. E no caso nosso deu 16 faces. Então não é o icosaedro. Então, acho que deu para vocês lembrarem olhando nesse exercício. Agora, a gente vai fazer o exercício número... Acho que 22. Eu parei aqui, peraí. 22. 22 lá na página... Marquei aqui. Na página 16, tá? Do mesmo livro, do livro de atividades. Então vocês têm que estar com o livro de atividades aí na mão, senão vocês não vão entender nada. Viu, gente? Então vamos lá. Então, página... Agora a página é 16, o exercício é número 22. Esse exercício foi marcado lá no trabalho, mas teve gente que errou, então vamos fazer comentando ele. O exercício é o seguinte: um prisma hexagonal regular, um prisma, né? Ele tem 24 como perímetro de uma de suas bases. Então, ó, o prisma hexagonal é esse aqui, ó. É como se fosse uma caixinha com hexágono aqui, nas bases. Então, olha, ele tem, então, 24 como perímetro da base. De uma de suas bases. Então, se ele tem 24 como perímetro da base, então, perímetro da base 24. 24. Então, a base tem 6 lados, né? Então, nós vamos ter o seguinte, cada lado aqui, ó, cada lado vamos chamar de L aqui. O L vai ser 24 dividido por 6, que vai dar 4 centímetros. Acho que é centímetro, centímetro. Então, cada lado aqui da base vai valer 4 centímetros. Aí fala o seguinte, então, um prisma hexagonal regular tem 24 centímetros como perímetro de uma de suas bases e a medida da altura é igual a 7/2 a medida do apótema da base. A 7/2. Então, a medida da altura, ó, a altura é 7/2, tá? Da medida do apótema da base. Do apótema.
Então vamos lembrar o que é o apótema, né? Aí na letra A pede a medida da altura do prisma, esse aqui ó, da altura. Então a gente já sabe que aqui vale 4, vocês estão lembrando que o hexágono ele é formado de 6 triângulos equiláteros, né? Então olha, agora a gente sabe que aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4, aqui tem a alturinha de um triângulo, que não é a altura que é esse que eu quero. A alturinha de um triângulo, é o apótema. Então, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, que é o apótema. Tá? Então, olha, o apótema do hexágono é uma altura do triângulo, de um dos triângulos equiláteros que ele forma, que é L raiz de 3 sobre 2. Então vai dar, o L é 4, que eu já achei, vai dar 4 raiz de 3 sobre 2. Corto o 4 com 2, vai dar 2 raiz de 3 centímetros. Tá? Isso aí é o apótema, né? Aí agora, tá falando, né, que a altura, ela é 7 sobre 2 do apótema. Então, olha, a altura, ela aqui, ó, ela vai ser 7 sobre 2 do apótema, que é 2 raiz de 3. Corta 2 com 2, vai dar 7 raiz de 3 centímetros. Letra A é 7 raiz de 3 centímetros. Letra B agora. A letra B pede a área total do prisma. A área total do prisma, a área total, pode ser A ou pode ser S. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então a área total vai ser a área lateral. Nós temos 6 retângulozinhos aqui, ó, que vai ser aqui agora é 4 vezes a altura que acabamos de achar, que é 7 raiz de 3, né? Então vai dar, ó, vai dar 6 vezes, a área lateral vai dar 6 vezes 4 vezes o 7 raiz de 3. 6 retângulos, né? Mais 2 vezes a área da base. A área da base, ela é 6 vezes a área desse triângulo aqui, ó. Né? 6 vezes a área do triângulo. Então vai dar 6 vezes a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, se quiser. Ou então coloca 6 vezes, vamos colocar assim, 6 vezes base, a base é 4. A base é 4. Vezes a altura não a altura do prisma, a altura no caso o apótema, tá? 2 raiz de 3. Base vezes a alturinha do triângulo, 2 raiz de 3 sobre 2. Então, 6 vezes base vezes a altura dividido por 2. Deixa eu colocar isso aqui mais embaixo aqui. Então, a área, 2 vezes a área da base, né? A área da base é o que mesmo? É 6 vezes a área daquele triângulo. Então, 6 vezes a área da base, que é 4, vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2. 6 vezes, 2 vezes, 4 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Esse 2 corta com esse 2, né? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 6 vezes 4, 24. 24 vezes 7, já fez a conta aqui, 168. 168 raiz de 3, mais 2 vezes 6, 12. 12 vezes 4, 48, tá? 48 raiz de 3. Então, aqui por quê? 2 vezes são 2 bases, 6 triângulos, base vezes altura dividido por 2. A altura é o apótema, que é a alturinha de um triângulo. Fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 216 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora vem que é a área total. Aí na letra C, o volume. Na letra C pede o volume. O volume vai ser... Letra C. O volume vai ser a área da base,
A área da base vezes a altura do prisma. Então, o volume, a área da base, nós já achamos ela aqui, quer ver? A área da base, aquela aqui, ó. 6 vezes, sem o 2, né? 6 vezes 4, 24, raiz de 3. 6 vezes 4, raiz de 3, porque aqui cortou. Então, vai dar 24 raiz de 3 vezes a altura do prisma, que é 7 raiz de 3, que a gente achou aqui, ó. Então, vai dar 24 vezes 7, vai dar 168. Raiz de 3 vezes raiz de 168. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, o volume vai dar 504 centímetros cúbicos. Então, tá aqui a resposta. Tá? Agora, nós vamos fazer o exercício 28, que a maioria errou no trabalho, não fez, ou então fez, mas errado. Então, vamos lá. O exercício 28. Lá da apostila, da mesmo livro de atividades. Vamos lá. O exercício 28, ele está na página 17 e continua na página 18, no pedacinho. Página 17 e 18. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Em um tanque de água com formato de paralelepípedo retângulo, no qual a base mede 15 centímetros, então eu tenho um tanque, né? Aqui está o tanque. Tá aqui o tanque. Então, o que que acontece? Esse tanque, ele mede 15 por 20. Vamos pôr 15 aqui, 20 aqui. Centímetros. E foi mergulhada uma peça de metal, fazendo com que o nível da água aumentasse 45 centímetros. Então, um tanque de água, o tanque tá aqui. O tanque tá mal feito aqui, peraí, deixa eu diminuir isso aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Aí o que aconteceu? Mergulhou uma peça aqui, jogou lá dentro uma peça de água, tá? De água não, de metal. E o que aconteceu com a água que estava aqui? Vamos supor que a água que estava aqui, vamos supor que ela estivesse aqui, ó. Ela subiu, ela estava até aqui, ela subiu 0,45 centímetros. Ela estava aqui, jogou a peça, ela subiu um pouquinho, ó. E ela veio pra cá. Então, esse volume de água que subiu, esse pedacinho de água que subiu, é o volume da peça. É o tanto que tem a peça. Então, na letra A, tá perguntando o seguinte, na letra A, determine o volume da peça colocada no tanque. Então, a hora que eu peguei a peça, joguei lá na água, a água subiu um pouquinho. Esse volumezinho que subiu é o volume da peça. Se eu achar o volume que subiu, é o volume da peça. Então, nós vamos ter aqui, qual que é o volume da peça? Tá? É igual ao volume da água que subiu. É a mesma coisa. Então, qual que é o volume? O volume da água que subiu vai ser 20 vezes 15 vezes 0,45. Isso vezes isso vai ser esse pedacinho que subiu, que vai dar 135 centímetros cúbicos. É o tamanho da peça esse aqui. Tá? Essa peça de metal aí. Agora, nós vamos lá na página 18, na letra B. Na letra B. Então, agora é mais complicadinho, um pouquinho. Tá falando o seguinte, a quantidade de metal dessa peça a quantidade de metal que tem nessa peça, que eu já sei que é 135 centímetros cúbicos, ela é suficiente para moldar um cubo maciço de 5 centímetros de aresta e um bloco maciço no formato de prisma triangular regular
com a aresta L da base igual a 2 centímetros e a altura H igual a 4 centímetros. Então, essa peça vai dar um cubo. Se eu derreter ela, dá para fazer um cubo de 5 centímetros aqui de aresta e mais um prisma triangular regular, ó, um prisma assim, ó. Opa! Tá? E esse prisma, o que ele tem? O que ele vai ter? Ele tem com a aresta L da base igual a 2, aqui vai ser 2, ele é regular, tudo 2 centímetros. E a altura 4 centímetros. Então, se eu derreter essa peça aqui, dá pra fazer isso aqui mais isso aqui. Quer dizer, dá não, tá perguntando se dá. Tem que fazer a conta. Então, olha, o volume do cubo. Vamos começar com o cubo, ó. Volume do cubo. O volume do cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 ao cubo. Que vai dar 125 centímetros cúbicos. Vamos ver. Agora o volume do prisma triangular. O volume do prisma vai ser o quê? A área da base vezes a altura, né? A área da base vezes a altura. A altura eu sei que é 4, vamos achar a área da base. A área da base vai ser, primeiro é o H, né? A área da base vai ser, ó, vamos achar aqui isso aqui, ó. A área da base vai ser eu vou ter que achar essa alturazinha aqui do triângulo aqui, ó. É um triângulo equilátero, então vocês sabem que a altura é L raiz de 3 sobre 2, tá? Então é a base que é 2, tá vendo? É base vezes a altura dividido por 2 do triângulo, não essa altura do prisma. É outra altura aqui. Então vai ser base, a base vai ser 2, porque aqui é 2 e aqui é 2. Então, 2 vezes a altura, 2 raiz de 3 sobre 2. Base vezes a altura, L raiz de 3 sobre 2. Sobre 2. Esse 2 eu corto com 2. E esse 2 eu corto com 2. A área da base vai dar raiz de 3. Raiz de 3 centímetros quadrados. Agora eu jogo aqui o volume do prisma, raiz de 3 vezes 4, que agora é a altura do prisma, não a alturinha do triângulo lá de baixo, não essa alturinha do triângulo aqui, a altura do prisma, essa aqui, ó. Agora essa altura aqui é lá do triângulo. Aí vai ser 4 vezes 1,7, né? 4 vezes 1,73, que vai dar, vamos deixar meia parte aqui, que vai dar 6,92 centímetros cúbicos. Vamos somar as duas peças para ver se dá isso aqui vai dar. Vamos lá. Então, olha, a área total, aliás, o volume total. Então, vai ser 125 mais 6,92, que vai dar 131,92 centímetros cúbicos. No caso, nós temos 135 centímetros cúbicos, então vai até sobrar, né? Portanto, o metal é suficiente. Aí, ó, deu isso aqui, ó. Portanto, o metal é suficiente para moldar as duas peças. Ainda sobra ainda. Para moldar as duas peças. Então dá certinho, ainda sobra. O exercício é esse. Então eu acho que deu para vocês tirarem essas dúvidas. Na próxima aula de amanhã, na videoaula de amanhã, nós vamos fazer mais 3 exercícios para tirar mais dúvida. Tá bom? Então, tchau para vocês, bom dia, até amanhã.